E meus amores, voltei para a gente conversar um pouquinho sobre história, né? Fizeram a atividade da página 52, corrijam ela lá no gabarito, tá? Tá lá já a correção, podem corrigir. Bom, hoje eu vou convidar vocês a pegar o nosso livrinho e abrir na página 53 para a gente fazer a leitura do texto juntos. Tudo bem, gente? Então, lá na página 53. Pega o seu livrinho e abre e vamos acompanhar com a tia Cris a leitura. O textinho vem falando, né, intitulado Os Povos Indígenas Brasileiros. Vamos acompanhar a leitura aí. Em 1500, quando os portugueses chegaram às terras que hoje formam o Brasil, encontraram a população originária local, os indígenas, que possuíam um modo de vida muito diferente do europeu. No decorrer da ocupação, o contato entre os estrangeiros e os nativos levou ao extermínio de várias sociedades indígenas. Muitos índios foram mortos pelos colonizadores durante a ocupação do território. Outros foram vítimas das doenças trazidas pelos europeus. Os povos indígenas não deixaram registros escritos contando a sua história. Por isso, a conhecemos por meio de relatos dos europeus, de pesquisas arqueológicas e de tradições dos indígenas atuais. Os indígenas viviam em agrupamentos chamados pelos portugueses de aldeias. Cada aldeia tinha um líder, um chefe que tomava as decisões nas guerras e em diversas situações. Em muitos lugares era conhecido como cacique. Estima-se que naquela época 4,5 milhões de indígenas habitavam o território brasileiro. Eles pertenciam a diferentes etnias. O primeiro contato dos portugueses ocorreram com os indígenas que viviam no litoral. No início, o interesse dos portugueses pelas terras recém-descobertas tinha um objetivo puramente comercial: extrair os produtos que pudessem ser comercializados na Europa. Por esse motivo, a Mata Atlântica presente no litoral foi amplamente explorada pelos portugueses para a extração de madeira, o que causou a devastação de grandes áreas. Bom, esse texto vem trazendo muitos assuntos que a gente vai dar continuidade a eles, né? Um texto introdutório sobre muitos temas que a gente vai conversar. Já que isso vai resumir um pouquinho aqui esse texto e as informações que esse texto traz para nós, tá? Vamos começar então pelo começo. Quando a gente fala sobre a história indígena, a gente está falando sobre a história da origem do nosso país, a origem desse país que hoje nós chamamos de Brasil. Por quê? Porque os indígenas, eles foram os povos originários dessa terra. Você percebe lá nas ocupações que a gente colocou dos continentes, quando a gente falou da América, se a gente voltar um pouquinho no nosso livro, se a gente retornar um pouquinho lá na página 50, um texto que foi trabalhado por nós há pouco tempo. A gente falou sobre a ocupação da América. E a gente percebe que o grupo, que é a população originária da América, em consequência aí do Brasil, que é um país que pertence à América do Sul, eles vieram povoando os continentes ao longo de muitos anos. Então, esse povo que estava aqui era um povo de origem, é um povo que chegou também pela migração, mas de anos atrás e descobriram esse território, que no caso são os indígenas. Quando a gente fala de indígena, a gente acha que todas as comunidades indígenas são iguais. Não são, tá? Você tinha no Brasil aí mais de 240 comunidades indígenas. No seu textinho aí você tem falando da riqueza dessas comunidades. Olha bem, os povos indígenas não deixaram registro de sua história. Por isso conhecemos por meio dos relatos dos europeus.
vamos voltar lá um pouquinho no primeiro parágrafo. Em 1500, quando os portugueses chegaram às terras que hoje formaram o Brasil, encontraram a população originária local, os indígenas, que possuíam um modo diferente do europeu. E não era um modo só diferente do europeu, não. As comunidades indígenas tinham culturas, tradições e valores diferentes entre elas também, tá? Aqui a gente tinha vários troncos linguísticos. Quando a gente fala de comunidades indígenas, elas são conhecidas pela língua nativa que elas falavam, tá? Por exemplo, essa você conhece com certeza, a comunidade Tupi-Guarani, que foi muito falada, muito lida em história. Tupi-Guarani é o nome da língua que esta população falava, que essa comunidade indígena falava, que esse povo indígena falava. Então, eles ficam conhecidos pela língua nativa que eles pronunciam, tudo bem? E aí, quando os portugueses chegam aqui, eles encontram os povos indígenas que são pertencentes dessa terra. E aí, esses povos indígenas têm um encontro entre os portugueses e eles. No primeiro momento, eles se aproximam dos indígenas para conhecer esse território, tá? Por quê? Porque os indígenas conhecem esse território muito melhor que eles. Afinal, eles moravam aqui e os portugueses estavam chegando nesse território. Então, esses portugueses começam a fazer aí o conhecimento do território brasileiro. E aí, a partir da descoberta desse grande território, ele conhece as nossas riquezas e começa a colonizar essas riquezas, nossas terras, né? Eles começam ali a tomar posse dessas riquezas e dessas terras. Os indígenas e os povos indígenas que aqui viviam, vendo esse interesse comercial e territorial dos portugueses, começam a entrar em conflito com esses portugueses. No entanto, muitos indígenas morrem nesses conflitos. Muitos. E você tem uma diminuição de um número de indígenas muito grande. Pesquisas atuais falam que quando os portugueses, no começo, do nosso conhecimento de história enquanto país, você tinha quase 5 milhões de indígenas. Sabe quantos a gente tem hoje em território brasileiro? 87 mil, aproximadamente. Então, você tem uma diminuição, gente, de milhões de indígenas. Isso se dá por diversos motivos, de conflito entre essa população e os portugueses e a morte de muitos indígenas por doenças que eles não conheciam, trazidas por esse povo europeu, que chega aqui no território, passa a doença para o indígena e o indígena acaba falecendo, tá? Tia, e como é que a gente sabe como era a vida desses indígenas? Nós temos vários tipos de formas de conhecer. Uma delas é uma tradição que a tia Cris já falou com vocês, que é a tradição oral. Muito presente, até mesmo hoje, nesses povos indígenas. Tradição oral que era transmitir os conhecimentos, os valores, as regras, a cultura, através da oralidade, através da fala. Visto que esses primeiros povos indígenas não conheciam a escrita, tá? Segundo, forma de conhecimento dessa tradição, dessa cultura e desses valores é aí a pesquisa arqueológica, tá? De fósseis, de restos de lugar de moradia, de alimentação. E a outra é os relatos dos próprios europeus. Se você se recordar um pouquinho, depois a gente vai ver sobre isso também, quando os portugueses chegam aqui, eles já vão logo escrevendo cartas, contando como era esse lugar e contando como era o povo deste lugar, tá? Então você tem formas de conhecer. E aí a gente começa a conhecer os valores que esses povos indígenas tinham, tá? Eles se organizam enquanto sociedade. Quando a gente fala de aldeias indígenas, esse termo aldeia, quem deu foi os portugueses, tá? Aldeias não é uma definição indígena para o lugar de sua moradia, para o lugar de seu povo.
Aldeia é um termo dado aos portugueses para os lugares dos indígenas, certo? E aí os indígenas se organizavam. Você tem aí um líder político, que é o chamado cacique, e você tem um líder religioso, que é o conhecido pajé. Então, muitas desses povos indígenas tinham esses dois líderes. O líder político, que cuidava, né, que organizava ali o trabalho de cada um, que tinha uma divisão de trabalho, o que os homens faziam, o que as mulheres faziam, responsável pela proteção daquele povo, tá? Pela proteção da sua terra. Então, você tem um líder político. E você tem um líder religioso, que é, na maioria das vezes, um líder de muita experiência. Na maioria das vezes, ele era aquela que era responsável por curar as pessoas, porque tinha conhecimentos medicinais das ervas em cada doença, porque eles tratavam a doença com as ervas colhidas na natureza que eles viviam, nas florestas e matas que eles viviam. Tudo bem? Então você tem essa organização. E você também tem uma divisão de trabalho, a função que cada homem e que cada mulher fazia. E não é só homem e mulher, não, as crianças também. Quando você tinha meninos, eles iam aprender o trabalho dos pais. E as meninas aprendiam o trabalho das mães. Tudo bem? Bom, quando a gente vira o nosso textinho, a gente fala, né, daquilo que a tia Cris falou para vocês, diminuição maçante do número indígena devido ao seu conflito. Mas o que eu quero que você agora observe é o mapa na página 54. Qual que é o título desse mapa? Indígenas no litoral no século XVI. Então você está percebendo nesse mapa que tem aqui, ó, Tupinambá, Tremimbé, Potiguara, Tabajara, Caeté, Tupinambá novamente, Tupiniquim, Aimoré, Goitacazes, Temiminó, Itamoio, Tupiniquim, Carijó e Charrua. Tá vendo essas definições que você tá aqui? Agora olha lá na legenda. O que está em verde são os povos do tronco linguístico tupi. E o que está em rosa são dos povos do tronco G e outros grupos linguísticos. Aqui está te mostrando os povos que ocupavam o litoral. Por quê? Porque esses povos indígenas que ocupavam o litoral eram os que mais tinham contato com os portugueses. Principalmente os povos do tronco linguístico tupi-guarani, que foi onde os portugueses adentraram. Por isso, nesse período de conflito com os portugueses, foram esses povos que mais diminuíram o número indígena, porque foram eles que tiveram um contato e um conflito direto com esse povo europeu, tá? E aí o que a gente vai guardar no nosso textinho? É a organização, a riqueza desses povos indígenas, tá? Que muitos deles são conhecidos pelo seu tronco linguístico, pela sua língua nativa, tá? O português foi ensinado a eles, mas eles tinham a sua língua nativa antes dos europeus chegarem aqui. Que a forma de vida desse grupo indígena, esse povo indígena, era uma forma de vida diferente dos europeus. Eles viviam em um país totalmente tropical, eles viviam no meio da floresta amazônica, no meio da Mata Atlântica, que eles preservam essas naturezas. Infelizmente, eles viram os portugueses que entraram no seu território destruir aquilo que eles preservavam. Você percebe no seu texto que eles acabam com a Mata Atlântica, que eles desmatam, um desmatamento. Sabe por quê, gente? Porque lá na Mata Atlântica os portugueses descobriram uma riqueza, que era o pau-brasil. Mas isso, né, são cenas do próximo capítulo que a gente vai estar falando também. Bom, qualquer dúvida, já que está disponível, tá bem? Já que vai deixar aí agora algumas atividades desse textinho para vocês fazerem, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até mais.